Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, retrospectiva 2024, com o top 5 episódios mais ouvidos do Tomos Revelados de 2024. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos ao último Tomos Revelados de 2024. É isso, cara, empolgados. Pô, episódiozinho maneiro que a gente tava um tempão já falando sobre. E chegava perto da data, já ficava no hype. Porque, surpreendentemente, passou um ano, rapidaço, né? Foi uma surpresa a hora que a gente olhou, tipo, caraca, já é dezembro, já vamos fazer um ano de podcast. Pô, 2024 foi um ano maneiro. Piscamos, passou o ano, vários textinhos revelados pelo nosso podcast para nós e para os nossos ouvintes, porque, né, como sempre gosto de lembrar, Tomos Revelados é um processo aqui de estudo e de reflexão coletiva de vocês ouvintes e da gente também, a gente está aprendendo junto de vocês. Estamos aqui para isso, aprender juntos. E espero que o Tomos Revelados tenha sido um bom caminho, um bom lugar para vocês, assim como para nós, para fazer essa jornada de aprendizado. É, cara, é isso, pô. Um baita ambiente, como a gente falou, colaborativo. Do teu lado aí, pra mim foi uma surpresaça esse lance de tu manjar tanto de música, porque a trilha sonora de Tomos é, pô, gosto muito, sabe? Toca aquela musiquinha ali, é bom demais. Do meu lado aqui, cara, foi o ano de mergulhar no hobby, né? Porque, pô, sou jogador recente, joguei bastante em 2023, foi o ano que eu mais joguei RPG da minha vida. E aí 2024 foi o ano que eu, pelo Tomos aí, o grande convite de virar co-host, eu mergulhei em um monte de parada do hobby, um monte de texto antigo e umas paradas que eu nunca imaginei estar lendo, discutindo e refletindo sobre. E, pô, aprendi demais. Todos nós, né, cara? Sempre tem uma coisa nova pra aprender. E, assim, o Tomos nasce com uma ideia de compartilhar conhecimento, traduzir textos, fazer essa seleção de textos, essa curadoria de coisas que eu acho interessante. Mas também, gente, acho que, assim, pra mim, o Tomos é um grande aprendizado de RPG, porque ele também nasceu com uma curiosidade muito grande minha de entender melhor o RPG enquanto um espaço de criação e de game design. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada a jogos, sempre tive um interesse muito grande por criação de jogos, entender melhor como se cria jogos, o que se passava na cabeça das pessoas quando elas criavam jogos, e como administrar o jogo, o RPG, uma coisa que sempre me intrigou muito, porque, como a gente sempre fala, o RPG tem essa natureza muito plástica, e um jogo que muda muito do papel para a mesa. Eu sempre achei isso muito fascinante, mas muito misterioso, muito difícil também. Acho que todo mundo que começa a mestrar passa um pouco por isso, né, Miguel? De você ler o livro ali de regras ou ver uma live e pensar, tá, beleza, mas e agora? Como é que eu faço? Como é que eu mestro? Como é que eu faço isso daqui? Então, RPG não é uma coisa fácil e talvez essa seja a graça dessa mídia, que é um negócio que pode ir para tanto lugar que a gente começa a se perder. Nessa coisa de se perder, a gente acha alguma coisa. Então, Tomos Revelados também é um processo de aprendizado meu, eu diria, do que é o RPG, do que significa jogar RPG e de como que a gente pode jogar melhor, como é que a gente faz um jogo mais interessante do ponto de vista do mestre, do jogador, de você que está criando o game design por trás disso, como funciona, qual a diferença do RPG para jogos de tabuleiro, de videogame. Então, Pô, cara, é isso. Boas falas aí, porque simpatizo muito com tudo que tu comentou, cara. Do meu lado aqui, eu real não esperava estar mergulhado em tanto tema interessante. Na minha cabeça, eu também sempre fui muito ligado a games e tudo mais. Eu tinha na mente assim, tá, um dia eu vou estar trampando com o jogo, tá ligado? O meu sonho é um dia estar lidando com game, entendendo mais sobre. E eu tinha muito essa pira, então já tentei mexer em gamezinho indie, já tentei mexer com board game e tal, e tudo chegava numa barreira de complexidade de implementação, ou de ter galera por perto presencial pra testar e coisas do tipo. Então sempre tinha algumas barreiras. Quando eu encontrei o RPG, porra, foi sonho, cara. E comecei a mergulhar e encontrei o Felipe me apadrinhou aí, me levou pra um monte de lugar maneiro. E, pô, do nada tamo aqui. Final de 2024, muito papo rolou. Eventualmente produzindo textos e produzindo artes e participando de projetos muito maneiros ao longo desse ano inteiro. E o Tomos, pô, foi uma escola aí pra
Pra mostrar que não tem. Acho que a frase que a gente mais falou esse ano foi: não tem jeito certo, né? Não estamos ditando regra. Acho que essa foi a frase que a gente mais repetiu em todos os episódios, porque no fim o Thomas me ensinou muito isso, cara. Que por mais que a gente pegue um livro, o que tá escrito ali não é definitivo. Cada mesa tem um jeito, cada jogador tem um jeito. E o importante é a gente ter uma boa biblioteca de tomos aí na cabeça pra poder criar o jogo que a gente gosta de jogar na mesa, né? Essa plasticidade do RPG que tu falou aí, acho que é um bom exemplo disso. Cara, bem lembrado. A gente fez um 2024 muito rico, não só aqui no podcast, mas nas nossas criações paralelas. Criamos aí One Page Dungeons, jogamos várias mesas online, conhecemos muita gente. Miguel fez várias ilustrações bacanas aí para editoras. Eu lancei uma aventura física, que inclusive chegou aqui em casa hoje. Fiquei super feliz vendo o material que eu criei e pegar na minha mão um livrinho, né? Aquela coisa que acho que todo RPGista tem de, pegar um livro físico e pensar, caraca, olha que jogo legal, está na minha mão, né? Folhear aquele livro, sentir aquele cheirinho daquele papel saído das páginas. E, cara, você tocou num ponto muito interessante dessa coisa do RPG, da acessibilidade. Porque, de fato, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos de tabuleiro. Eu já fui essa pessoa que colecionava jogos de tabuleiro, tinha quase 100 jogos de tabuleiro em casa. E, cara, o preço dos jogos de tabuleiro cresceu tanto, né? E isso me fez fazer uma reflexão super profunda, assim, do que era esse hobby. Porque o jogo de tabuleiro, até o jogo de videogame, esses hobbies, assim, eles podem ir muito pra esse lugar do colecionismo. É bacana ter as coisas, mas é muito triste pra mim olhar pra minha estante e pensar, olha só esse jogo aqui, super bacana, parado na minha estante. É um negócio caro, sabe? Tem jogos que, custam aí R$300, sabe? E o RPG é muito, muito doido. Você pega um PDF de graça na internet, um SRD da vida. Uma One Page. Exatamente, uma aventura de uma página, um jogo de uma página. Você roda uns dados no rolador online e pronto, você tá jogando um negócio. Essa magia do RPG que nasce meio que do nada, muito poucos componentes e muita imaginação, é um negócio que é muito fascinante e, enfim, estamos aqui claramente em volta dessa coisa que cativa todos nós, não é à toa. Mas então, gente, o episódio de hoje é o episódio de retrospectiva 2024. Vamos falar dos episódios mais ouvidos do Tomos Revelados de 2024, os episódios que vocês mais ouviram, então provavelmente vão estar aqui compilados os episódios que vocês mais gostaram, mas também vamos falar dos nossos 3 episódios favoritos. E nisso, de ir listando os nossos episódios favoritos e os episódios mais ouvidos, nós vamos fazer aqui uma lembrança dos tópicos que a gente tratou, falar um pouco dos autores, do que chamou mais atenção nesses textos, e se a gente também mudou de opinião em relação a eles, se a gente discorda ou concorda mais ou menos com os tópicos que foram trazidos lá desses textos, né? Vamos ver o que sai disso daqui. Mas e aí, Miguel, o que você acha? Você acha que vai ter muitas surpresas na sua posição em relação a essas coisas? E o que você acha? Cara, então foi difícil, tá? A gente trocou uma ideia ali. Pra mim, o meu top 3 foi bem tenso de encaixar. Porque tem episódios muito bons que eu fui rolando ali no Spotify pra relembrar e eu falei, caraca, a gente falou disso, não é verdade, bom demais. Então, teve alguns empates técnicos, menções honrosas ali que eu separei. Mas, cara, até eu acho que vão ter algumas pecinhas chaves aí, porque a gente mencionou muito ao longo dos outros episódios, né? Isso foi legal, foi uma construção, assim, né? Então, você sempre vinha me trazer um texto e você falava, cara, esse texto aqui ele vai ser maneiro porque daqui pra frente a gente vai poder falar disso. E, rolava muito isso. A gente aprendia um determinado tópico, fundamentava a nossa conversa, ia pro próximo texto com aquilo que a gente colecionou em mente, né? Isso era muito maneiro. E aí, eu imagino que tem algumas pecinhas chaves, assim, de episódio que vão estar no topo. E é isso, ouvintes. Vou estar ouvindo com vocês aqui, porque o Felipe não me contou. Então, eu, real, não sei quais são o top 5 episódios do Thomas, não sei. Eu sei quais são os meus 3 favoritos e é isso. O resto eu vou descobrir aqui junto com vocês. E vale lembrar, são os 5 mais ouvidos até o momento dessa gravação. Mas acredito eu que o top 5, ele tá bem estabelecido. São episódios aí que desde que foram lançados, estão circulando entre o top 5 já há um tempo. Bem, eu acho que antes de a gente falar dos top 5, vale mencionar alguns episódios especiais, as menções honrosas das menções honrosas, porque além da nossa programação normal de leituras de textos, de discussões, de textos de blogs, a gente teve também alguns episódios que abordavam os lançamentos dos nossos projetos, episódios de prévia de um conteúdo que a gente fez para apoiadores, né? Vocês ouviram aí os tomos secretos. Então, vamos começar por esses, né, Miguel? Cara, apoio. Vamos nessa. O nosso primeiro episódio especial de 2024 foi falando da nossa primeira criação juntos, que foi a nossa masmorra de uma página chamada Túneis Fundos Demais. Túneis Fundos Demais
é uma aventura de uma página em que um grupo de anões mineradores abriu uma passagem para um templo e libertou uma criatura misteriosa que matou todo mundo. Sem dar muitos spoilers, é meio que isso. É uma aventura que a gente gosta de chamar de uma aventura baseada em locação, um dungeon um pouco aberto, você vai ter mais de uma entrada possível para dungeon, várias formas de explorar ela, e que tem uma mecânica de pressão do tempo nos jogadores. Então a gente tentou colocar nessa masmorra elementos de fantasia estranha, de exploração, de mistério e um toquezinho de terror com a criatura. Uma aventura que eu considero bem legal para você que quer jogar uma masmorra que não é só matar monstro, já que a criatura não é exatamente uma criatura matável tão facilmente. Cara, Túneis Fundos Demais ali foi um episódiozinho também que eu guardei muito no coração, porque a gente ficou num limbo ali, né, Felipe? De alguns meses desde que a gente participou da Jam. Então a gente participou da Jam em julho, e aí a gente foi receber a notícia final de dezembro. Foi uma coisa assim, tipo, demorou muitos meses. Então a gente tava naquela apreensão, aí saiu a notícia, saiu que a gente tinha ficado no Winner Circles. A gente comemorou bastante, lançou alguns adicionais aí ao longo do tempo. Então, o episódio meio que fundamentou todo, tipo, reuniu tudo que a gente tinha de empolgação ali. Foi um bate-papo muito maneiro sobre esse material gratuito que a gente disponibilizou. O Kiral fez um vídeo, pô, ver o nosso material lá no Kiral, pô, fiquei maluco, porque eu, quando eu comecei a jogar os jogos old school e entender um pouquinho mais de RPG, antes mesmo do Tomos, era lá no Kiral que eu conhecia os materiais, que eu via conceitos básicos, né, desse estilo de jogo. E aí ver o nosso material lá, eu lembro de eu falar pra minha esposa assim, caraca, é isso! Chegamos lá, pô, mó maneiro. Então foi um episódio também que, com certeza, é um dos grandes especiais aí de 2024. Agora, eu não me lembro, cara, a gente gravou esse episódio quando já tinha saído o resultado? Ou foi antes do resultado da One Page Dungeon Contest? Cara, já tinha saído o resultado, né? Porque a gente gravou em janeiro desse ano. E aí a gente já tinha recebido em dezembro, né? Aí lá em maio a gente lançou a comemoração dos 2.000 downloads, né? Que também esse foi o outro marco da Dungeon aí, que ela hoje em dia tem bem mais e, pô, surpreendeu muita gente, né? Então foi uma sequência de surpresas aí. A gente recebeu a notícia que tinha ficado entre os vencedores, o Kiral fez o vídeo, a galera teve uma recepção super positiva. A gente fez um adicional, a galera recebeu de novo muito bem, tanto aqui no Brasil quanto lá na gringa, né? Sim. Então, a gente ficou bem feliz com todo esse contexto da Túneis Fundos Demais. Sim, cara. Inclusive, vale destacar, a They Dug Too Deep, na gringa, segue recebendo doações lá no nosso Twitch até hoje. Uhum. Hoje mesmo, Miguel, inclusive, nem te falei, mas recebemos mais uma doação. A galera comparece muito, ainda tá sendo baixada e ainda estamos recebendo doações. E, pô, eu acho que é um negócio que me dá muito orgulho de ver pronto. Ficou um material muito bacana, tem muita coisa lá. Tem Hexcrawl, tem o dungeonzinho, a arte maravilhosa do Miguel, tem um manualzinho pro mestre, um panfleto. Me deu um orgulho muito grande de ter feito e é muito legal ver que a comunidade tem gostado tanto. Então, inclusive, se você não ouviu o episódio, quer ouvir a gente falando sobre como foi criar, quais foram as nossas ideias, o que mudou, o que não mudou, ouve lá o episódio Túneis Fundos Demais. E baixem, que é de graça, vai ser pra sempre de graça. Só ir lá no Twitch da Moira e baixar de graça. Tá em português, tá em inglês, você decide. Cara, e a gente falou bastante do Kiral aqui, mas a Túneis Fundos Demais levou a gente também pra tomar um café com o Balbi, né, cara? Verdade. E aí, pela Túneis Fundos Demais, pra gente ter ficado entre os vencedores ali, o Balbi chamou a gente pra gente bater um papo sobre o One Page, né? Sobre o contest, sobre todo esse processo. Então, pô, foi outro marco aí, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Um abração pro Balbi. E, pô, é isso. A Túneis Fundos Demais levou a gente em vários lugares que a gente não imaginava ainda, Felipe. Sim, cara. E eu acho que o Túneis Fundos Demais foi também uma conclusão muito legal da nossa experiência com One Page Dungeons na mesa aberta. A gente jogou muitas One Page Dungeons, então esse formato de One Page Dungeon, de aventuras de one shot para aventuras de exploração, foi uma coisa que a gente jogou muito. Então o Miguel jogou muito como jogador, eu li muito, eu passava as coisas pro Miguel, então foi uma coisa que a gente exercitou bastante. Foi uma coisa muito natural quando a gente se juntou para criar, porque a gente já tava com aqueles músculos meio treinados ali para esse tipo de coisa. Lógico que foi a primeira vez que a gente fez isso, deu um trabalho, não foi fácil. Tem muita coisa para melhorar também. Certamente, se a gente fosse fazer hoje, a gente faria diferente. Mas o resultado foi incrível, né? E aí vale destacar também um outro episódio especial,
que é o episódio que a gente fez da nossa masmorra desse ano, que é a masmorra As 6 Máscaras da Harmonia, que não é bem uma masmorra, né? Uma aventura de uma página, que a gente tentou ir para um lugar completamente diferente do que a gente tinha feito antes. Acho que esse foi o grande destaque da nossa tentativa de uma segunda One Page, porque a gente não foi pro caminho fácil de fazer uma nova One Page Dungeon, uma dungeon comum, a gente tentou fazer uma coisa bem fora da curva, e aí nesse episódio das 6 Máscaras da Harmonia a gente discute um pouco sobre as nossas ideias, né? As 6 Máscaras da Harmonia é uma aventura que a gente criou para ser uma aventura de exploração social, como se fosse. Ao invés de várias salas em que os jogadores vão entrar para explorar os cômodos e observar o que tem debaixo da cama para achar passagens secretas, seria uma negociação com NPCs. As 6 máscaras são 6 entidades com personalidades diferentes e os jogadores então teriam que navegar mais entre esses NPCs e negociar com os NPCs do que de fato explorar a masmorra de um sentido espacial. Por isso a gente abdicou um pouco da estrutura clássica da masmorra, com salas e corredores, a gente fez um point crawl para focar mais na ideia da interação com esses personagens. Então foi um pouco esse o pano de fundo da aventura As 6 Máscaras da Harmonia. E acho que esse episódio é legal também para ver a gente falando dessa criação, que foi uma criação um pouco difícil, porque a gente não teve muito tempo, a gente teve problemas para se juntar para criar, então não foi uma coisa muito fácil, a gente se atrasou com prazo, então foi uma loucura. Foi inclusive um prêmio por si só ver essa coisa pronta, que ficou maravilhoso também, achei lindo, ficou incrível. Certamente com mais tempo a gente poderia ter criado uma coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais polida, mas o resultado final ficou maravilhoso. Eu me orgulho demais também de ter lançado isso contigo, cara. É isso, cara. Pô, eu tava aguardando pra falar isso, sabe? Só de ver ela pronta já foi uma vitória, porque... Pô, até pra quem acompanha lá no Insta, o perfil do Mink, eu postei bem menos artes esse ano, porque foi um ano loucura, e o Felipe também, assim, focadaço no Tomos, e era isso, porque tava no rolê da doutorado e, enfim, um monte de bagulho acadêmico, né? Então a gente tava esse ano consumiu a gente no mundo real, né? Então a gente fez o possível pra encaixar essa dungeon, porque a gente gostou muito do projeto da Túneis Fundos Demais, a gente falou, pô, esse ano tem que rolar. Eu, do meu lado, queria muito que ela fosse colorida, mas, pô, não deu tempo mesmo da gente colorir. Eu até falei pro Felipe, pô, a Túneis Fundos Demais foi preta e branca, agora nós vamos pra uma colorida no que vem que eu quero explorar mais cores. E não deu certo. Mas, cara, eu vou guardar muito na memória, assim, todo o processo criativo, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente se reuniu menos, mas às vezes que a gente se reuniu foi, porra, muito criativo, assim, a gente bater muita ideia, fazer brainstorm. Então a gente teve bastante aprendizado enquanto fazia, sabe? Tu mandou bem ali no exemplificação. O Túneis Fundos Mais surgiu pós mesas abertas ali que a gente jogou muito One Page. Essa surgiu com a gente no meio do Tomos, com um monte de coisas, fundamentos criativos na cabeça que a gente queria implementar. E aí a gente veio com essa ideia de, cara, vamos para outro caminho, bora testar um point crawl, bora testar um rolê muito mais social do que exploratório, né? Do que ir para ambiente pegar gold. Então, pô, foi um baita laboratório, cara. Eu também gosto bastante do resultado. E falando nas experimentações dos tomos revelados e nessa coisa de gatilhos de criatividade, a gente pode falar também do outro episódio especial, que foi o primeiro Tomos Secretos que a gente disponibilizou gratuitamente para vocês aqui nos Tomos Revelados, em que a gente falou de 8 notícias que poderiam ser aventuras de RPG. Se você gostou desse episódio, saiba que em 2025 teremos vários episódios parecidos lá no nosso Apoia-se. Um espaço mais criativo meu e do Miguel, fazendo coisas desse tipo, planejando aventuras, criando aventuras. Nesse episódio dos 8 notícias, vocês vão ver eu e Miguel tirando o jogo de coisas bizarras que a gente leu na internet. Episódio que eu gostei muito de ter gravado, foi um papo muito divertido e muito curioso também. E agora eu estou amaldiçoado, porque sempre que eu vejo uma notícia, eu penso, caraca, olha só, isso aqui dá um bom jogo de RPG, hein? Vou salvar para um próximo Tomos Secretos. Uhum. Cara, e pior que rolou exatamente isso em algumas conversas nossas do WhatsApp, né? De algumas prints, tipo, cara, isso daqui precisa ir pro Tomos Secretos. Pô, e real, cara, foi um episódio divertidíssimo. Tanto na coleta, quanto no nosso papo em si, porque o Felipe trouxe umas notícias ali que... A primeira notícia do Felipe já é de dar risada pra caramba, então se não ouviu, já vai lá ouvir, porque o episódio como um todo ficou muito maneiro. E assim, já dando spoiler, já temos o segundo Tomos Secretos gravado e, cara, tá tão divertido quanto. Esse processo da gente ter um lugar um pouco menos
formal, vamos botar assim, né? De ter um texto, uma discussão em cima de algo que já tá pautado, né? De outro autor. Ter um ambiente pra gente, tipo, tá, aquilo que a gente já falou nos episódios, bora aplicar aqui e ver o que sai. E a gente fazer um rolê bem experimental, pô, é bom demais. Até eu falei pro Felipe, cara, é um rolê de encontrar um amigo e trocar uma ideia, sabe? Aquela sensação assim, nem parece que o cara tá focado gravando o episódio em si. É mais um. Igual esse episódio de hoje também. Eu acho que os episódios especiais ele tem um pouco essa pegada, né? É o momento que a gente sai do ponto de estamos estudando e passa pro tá, vamos bater um papo aí e trocar uma ideia junto com a galera. Sim, e o nosso novo tomo secreto vem com um brinde, tá? Não é só um episódio de a gente batendo um papo, mas a gente está batendo um papo e jogando basicamente um negócio, né? A gente está criando uma aventurinha. Inclusive, se você for um apoiador da Moira Games, lá no Apoia-se, você vai poder ver o nosso resultado, não só o nosso processo de criação, que foi super divertido, a gente rolou em várias tabelas aleatórias para criar lá a nossa aventura, mas vocês vão poder jogar também o nosso material que vai estar disponível para vocês lá, para apoiadores. E o último episódio especial foi o mais recente, foi falando sobre a aventura Atoleiro dos Homens Derretidos, a aventura que eu criei para a Game Jam do Nave, segunda edição. Falei um pouco da experiência de ter participado de uma Game Jam, de como foi lidar com o pessoal da Game Jam, com os outros criadores, de ter trocado com eles ideias e tal, de ter lançado também um bundle, um pacote promocional no drive-thru. Falei um pouco de como foi a criação, quais foram as minhas inspirações. Muito parecido com o que a gente fez nas 6 Máscaras da Harmonia, no Túneis Fundos Demais. Só que ali focado, então, numa aventura um pouco maior, como é que foi estruturar, quais foram as ideias. Mas também um prato cheio para você que gosta de fantasia estranha, aventuras que são exploração de dungeon, especialmente você que gosta de um negócio maluco. Vale a pena conferir lá esse episódio. E, inclusive, um grande salve pro Álvaro, que fez as ilustrações dessa aventura, que ficou muito bacana. Pô, com certeza, cara. O famoso Rams Presunto mandou muito, cara, porque quando tava se desenvolvendo quando o Felipe tava desenvolvendo a aventura, a gente rodou uma mesinha lá no server da Moira. Eu experimentei na prática como é que era a aventura em si, e, pô, foi muito maneiro. E na hora que eu vi a ilustração, eu falei, caraca, é isso, tá ligado? É essa sensação mesmo, é essa bizarrice aí que a gente viveu, tá ligado? Então, foi uma experiência muito maneira. Eu, de fato, como jogador, adorei jogar. Foi uma one shot e foi uma experiência super maneira, cara. Então, recomendo muito também. Acessem lá e agora preparem espaços na prateleira. Falei pra galera aqui da Moira, preparem espaços na prateleira, porque esse é o primeiro de muitos materiais físicos da Moira Games aí, né, Felipe? Assim espero, cara. Vocês já podem conferir a Atoleiro dos Homens Derretidos em formato físico e digital lá no site da Caramelo Jogos. O link vai estar na descrição para vocês acessarem aí. Salve, pessoal! Aqui é o Felipe do Recesso, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Pessoal, como vocês devem saber, produzir e manter um podcast é um processo bem difícil e bem trabalhoso. E com R$5 por mês, você ajuda a manter a frequência dos nossos episódios e, de quebra, você ainda desbloqueia umas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no Discord, acesso antecipado aos episódios de Tomos Revelados e também acesso à nossa nova linha de episódios exclusivos para assinantes dos Tomos Secretos. E se você não consegue nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando o episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio e muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. É isso, galera. Agora, o momento chave do nosso episódio. Vamos falar dos 5 episódios mais ouvidos do Tomos Revelados 2024. Então, em quinto lugar... Vamos lá, Miguel. Vamos ver se você adivinha. O episódio que ficou em quinto lugar é um dos episódios mais polêmicos do podcast. Caraca. E ele também é um dos episódios de maior duração do podcast. Cara, aí ficou fácil. O rolê do polêmico, eu acho que tem um texto só no Tomos inteiro que é um título mais polêmico dele, né? O SR deve morrer. Edição básica, né? O texto da Márcia B. É esse? Exatamente. Quinto lugar, o SR deve morrer, edição básica, um texto do blog Traverse Fantasy, da Márcia B. Um episódio que eu gravei com o meu amigo João Ouroboros, do servidor Ouroboros.
grande salve pro sumido João Ouroboros. Pois é, saudade, cara. Jogamos bastante com ele na mesa aberta, trocamos muita ideia, jogamos um presencial muito bacana que marcou a nossa mesa aberta também. E no meio desses papos foi meio que difícil evitar chamar ele para gravar esse episódio, porque era uma coisa que a gente sempre conversava, era um tema que a gente sempre conversava sobre. Esse texto da Márcia, para mim e para muita gente que circula aí no terreno da OSR, foi um divisor de águas, uma coisa que abriu a cabeça de muita gente e que foi muito importante também para marcar uma posição histórica, eu diria, de como observar e entender o que foi esse movimento. A Márcia B, inclusive, já fica aqui um adendo a esse episódio, ela fez um blog post nesse ano, recentemente, falando que ela meio que abandonou a OSR, ela não tá mais afim de jogar esse estilo de jogo, que ela se cansou um pouco das pessoas. Enfim, ela tem os motivos dela lá, né? Mas assim, pra mim é uma grande perda, porque a Márcia B é uma das minhas pessoas preferidas da blogosfera, do RPG mesmo, no geral, não só da SR. Os textos dela misturavam muito bem, não só RPG e teoria, mas RPG e política de uma forma que não deixava de lado o RPG. Eu acho que o grande mérito dela é essa. Ela faz um grande apanhado histórico do que é a OSR, uma história do D&D, inclusive, como foi a transição da terceira edição para a quarta edição, e da abertura da OGL e da criação dos retroclones. Tem toda uma história dos retroclones ali que, se você ouvir a primeira parte do episódio, só por isso já vale muito a pena, porque é uma reconstrução histórica muito bem feita, muito bem embasada, com links falando dos jogos que foram criados, quem criou esses jogos, em que momento as pessoas começaram a criar outros jogos que não eram retroclones do D&D, mas que eram já essa nova OSR, que vieram a ser, inclusive, depois a NSR. Então foi um texto que me marcou muito quando eu li, e certamente marcou muita gente, justamente por também desconstruir uma coisa que eu acho muito importante desconstruir, e por isso que ele está aqui no Tomos Revelados, de que a OSR é um revival do passado, pura e simplesmente. Inclusive que abre uma nova possibilidade da gente criar um espaço de RPG mais legal, não ficar tão preso o RPG certo é assim, antigamente se jogava assim, a gente tem que reproduzir isso porque é assim que era melhor no passado. E ela fala lá, né, e eu concordo muito, que a OSR é uma recriação e uma criação mesmo, uma coisa criativa. As pessoas do OSR estão criando novas coisas, e essa é a graça. Então, se você pega um Nave segunda edição, um grande jogo, Nave segunda edição, um Kern, são jogos novos, muito mais interessantes, inclusive, do que os jogos do passado, e, na minha opinião, mais interessantes que retroclones também. Porque eles estão pegando coisas que tinham nesses jogos, resgatando certas coisas e criando em cima disso para criar jogos novos, propostas novas de jogo, que tornam o jogo de hoje muito mais legal também, né? É, cara, pô, texto cabeça, tá? É um texto, talvez foi o primeiro ali que foi o mais denso. Ele é o 5º episódio de Tomos, tá lá entre os primeiros e pô, é um tema real. Foi bem denso e foi a primeira vez que eu ouvi alguns termos, tipo Grognard, sabe? Nunca tinha ouvido sobre. Então, real, esse contexto histórico que você fala ali do início, toda essa junção que ela vem fazendo de contextualizar para depois meio que quebrar, né? E tipo, falar, pô, não existe o jeito certo. O título, acho que ela encerra até nessa pegada, né? Que o título da postagem não é que tá morto, é que deve morrer, né? Então, tipo, é um pontapé pra criatividade ali. E, real, cara, foi um texto bem maneiro. Então, o 4º lugar, Miguel, já te trago aqui a informação que é a seguinte: temos um empate entre o 4º lugar e o 3º lugar. Exatamente o mesmo número de ouvidas até o momento dessa gravação. Inacreditavelmente. Caraca, é tipo meu top 3. E não só isso. Um empate de 2 textos do mesmo autor. Caraca, será Justin? Exatamente. Regra das 3 pistas e não preparem enredos com o mesmo número de ouvidos. Caraca. Porra, maneiro demais. Não tem como. Justin é brabo. É incrível essa coincidência, porque são textos que são complementares um do outro. Se você ouviu um e não ouviu o outro, surpreendente. Pô, você faça um favor e vá lá e ouça, ou leia, né, se você preferir. Mas assim, o importante é, o texto Não Prepare Enredos, do Justin Alexander, é um texto que foi construído em cima do texto que ele escreveu das regras das 3 pistas. Então são textos que se complementam, muito bizarro, a ironia do destino ver esses 2 episódios com exatamente o mesmo número de ouvidos. Cara, legal demais, cara, legal demais. E, pô, não tem nem como, já, a hora que a gente falou, pô, vamos fazer uma retrospectiva, pra mim, a regra das 3 pistas estava ali no topo, porque, pô, eu acho que vai ser difícil algum superar, porque foi minha primeira participação no Tomos. Pô, antes de tudo, eu fui o primeiro ouvinte, né, do Tomos, porque quando o Felipe tava bolando a ideia lá, eu já tava pirando por trás, tipo, caraca, não vejo a hora disso sair.
E ainda tive a sorte de ser convidado aí pra participar de um dos primeiros, com um texto super maneiro. Então, pô, tive um ótimo começo aí no Thomas, com um texto do Justin que até hoje me marcou e eu acho super irado, cara. E aí, igual, né? Então, acaba que eu considero regra das 3 pistas, mas o Não Prepare Enredo está ali engatilhado na sequência, né? Então faz sentido os dois terem essa aproximação, mas, pô, o número exato é muito massa mesmo. E eu sei que você é um grande fã do Justin Alexander, mas o que que você destacaria de importante, assim, do que você tirou de mais importante desses textos, das regras das 3 pistas e do Não Prepare Enredos? Cara, eu acho que também teve um ponto marcante nesse sentido. Que nem eu falei, eu vim de um. Conheci RPG pelo um aspecto mainstream, né? Então, desse rolê de YouTube, esse rolê teatral, esse lance de caralho, que mistério foda, que plot incrível, que história, nossa, surreal, o cara é um gênio. Então, eu vim dessa pegada. E aí, a ideia de mestrar um RPG era disso, de tu ter, tipo, pô, beleza, então eu preciso planejar tudo pra ter um plot perfeito, pra que tudo aconteça desse jeito e todo mundo fique de cara. Então, essa visão de, tipo assim, tá, vou mestrar algo pros outros ficarem surpresos, sabe? Era algo que tava ali, por mais que eu tinha jogado o SR e tudo mais, mas ainda tinha até esse desejo, sabe? E aí, pô, quando a gente começou a mergulhar na teoria, nesses aspectos do Thomas, começar pela regra das 3 pistas ali, e depois já emendar o não prepara enredos, acho que ele quebrou muito disso, sabe? De tipo, cara, não se prenda a um caminho específico, né? Então, esses pontos de obstrução que ele traz ali na regra das 3 pistas, de pra cada conclusão que tu quer que ele chegue, pô, abre 3 tópicos, né? Abre três pistas pra galera. Então, esses aspectos de, tipo, ele trazer um tema interessante e ainda um processinho, sabe? Tipo, ele colocar mastigadinho ali de tipo, cara, galera, ó, tentem aplicar isso, sabe? Tipo, vai por esse caminho que vai dar boa. Tem tipo um método, né, cara? Acho que isso é muito bacana. Ele cria tipo um método de como preparar e como criar aventuras até. Exato, cara. Então, tipo assim, é um tema muito foda só por ele em si, só pela premissa, e ele ainda te dá um método em cima que tu pega aquilo ali e aplica, facilita muito na hora de tu estruturar a tua campanha, né? Então, pô, são 2 textos que eu gosto muito de verdade. Eu destacaria, cara, também na regra das 3 pistas, que ele dá ali não só uma boa estrutura para aventuras de mistério, mas para uma preparação de RPG em geral. Uhum. Porque eu acho que a regra das 3 pistas em especial é um texto que está falando da passagem de informação do mestre para os jogadores e como isso pode ser feito. Eu lembro sempre de uma metáfora muito legal que ele fala nesse texto, que você não vai criar pistas e esperar que os jogadores achem essas pistas exatamente no lugar que você preparou, e se aquela pessoa não achar, por exemplo, a chave que está debaixo do tapete azul da casa da Maria, ali está a pista. Aí ele faz essa metáfora super legal que é como ter um martelo e sempre que alguma coisa se parecer minimamente com um prego, você vai lá e bate. Então, a pista, a informação, ela tá flutuando no jogo e a qualquer momento que você acha que uma pista pode vir, ou seja, uma informação relevante sobre aquilo que você preparou pode vir de uma maneira que faça sentido dentro do jogo, você vai e dá aquela informação pro jogador. Então, essa é uma coisa que eu acho que abriu muito a mente de várias pessoas quando leram esse texto na época e que continua influenciando as pessoas que foram lendo esse texto, justamente por isso, por essa fluidez da informação. Você faz um jogo muito menos travado quando você faz essa passagem de informação que ele está propondo nas regras das 3 pistas. E não é à toa que logo depois ele escreve o texto de Não Prepare Enredos, porque acho que eles se completam perfeitamente, no sentido de que um bom enredo de mistério não é você preparar um enredo fixo onde as pessoas vão seguir uma trilha de pãozinho do João e Maria e você vai chegar no clímax. Não, né? Acho que um bom mistério de RPG é aquele que você tá investigando e que você começa a fazer as maquinações doidas na sua cabeça do que é aquele mistério. Então, explorar uma coisa que não tem um enredo pronto, tem uma situação estranha e que você vai achando essas coisas de forma natural, né? Isso te dá, inclusive, uma sensação muito mais legal de que você tá resolvendo o mistério. Porque muitas vezes, quando você tem um quebra-cabeça que existe uma resposta única e certa, o que vai acontecer é o mestre vai ter que te dizer, olha, você errou, a resposta era essa. Acontece muito isso com charada, e acho que por isso eu não sou muito chegado em charadas em RPGs, porque charadas normalmente tem uma resposta certa, se você não sabe, o jogo trava. Mas então o Justin Alexander, essa ideia de não preparar enredos, preparar situações, ele faz um pouco essa preparação do palco de um jogo de exploração, que é você ir coletando essas informações, e dessas informações que você vai coletando, você vai montando uma teoria na sua cabeça do que é aquele mistério.
Então, eu acho que essa estrutura, por mais que funcione muito bem no Mistério, funciona muito bem no RPG como um todo. E pode ser roubado para colocar no seu jogo de fantasia, no seu jogo espacial, seja lá onde você quiser colocar, isso aqui vai funcionar muito bem. E foram 2 episódios que eu fiquei muito feliz em ter gravado e acho que renderam boas discussões também. Então ouçam lá. Regra das 3 pistas e não preparem enredos do Justin Alexander aqui no nosso 4/3º lugar empatados. É isso, cara. Não, e o bom ponto que você trouxe, porque lá naquela época a gente nem falava tanto de narrativa emergente, né? Tipo, não puxava tanto esse aspecto. Talvez ele que começou desse gatilho, porque começou a fundamentar muito desse nosso papo, né? Do quanto que era importante tu não travar, de acordo com aqueles pontos de obstrução ali que ele traz na regra das 3 pistas, não travar o ritmo de jogo em si e de empoderar, né? Então, nos 2 textos, se for ler, ele tem esse aspecto de, tipo assim, pô, empoderar o jogador e diminuir a preparação. Então, por mais que ele fala muito sobre esse processo de prep, né, do mestre se organizar, mas o foco no cenário, na ambientação e nas situações, ele diminui o estresse preparatório do mestre, né, essa obrigação de fazer um plot incrível e querer preparar tudo no Railroad ali, e tu coloca isso para um processo de empoderar os jogos e ver o que acontece, né? E aí até tem um trecho que eu acho muito maneiro lá que ele comenta: pra mim, a razão de jogar um RPG é ver o que acontece quando os jogadores fazem escolhas significativas. Então, pô, eu acho é assim que ele termina o Não Prepare Enredos ali. Eu acho 2 textos muito maneiros, cara, e vai ser difícil algum deles superar pra mim a regra de 3 pistas, por esse contexto também de ser o primeirinho do Thomas ali, tem um carinho enorme por ele. Mas aí, agora que já entramos no 3º lugar, junto do 4º lugar aqui, acho que a gente já pode dizer quais são os nossos 3º lugares. O meu 3º lugar já foi mencionado, ele é A OSR Deve Morrer. Como eu já falei, esse é um episódio que pra mim marca muito a minha visão dentro do que é esse espaço da OSR, como um espaço não de um apego do passado, que são jogos do passado, e tenta transformar esse espaço de jogo no que ele realmente é e na potência que pra mim tem, que é um espaço criativo, de abrir possibilidades para novas coisas, um espaço que vai agregar pessoas diferentes, que não é o jogo dos grognards, dos homens de meia idade que jogavam no porão das suas casas nos Estados Unidos, mas que é um jogo que está aberto para todos, que todo mundo que tiver a fim de jogar um jogo vai poder chegar e jogar. E acho que esse texto ajuda a entender um pouco da história e entender também que essa história do D&D não acabou nos anos 70, nos anos 80, ela continua, e que a OSR e principalmente a NSR, se ela tem alguma coisa que ela resgata do passado, é justamente essa energia do it yourself, essa energia indie, independente, de botar a mão na massa e fazer um jogo que não está vinculado a grandes nomes do passado, grandes empresas. É um jogo que está aqui na nossa mão, que a gente faz e que a gente compartilha com os nossos amigos. Então esse texto tem muito essa energia, tem uma ressonância muito grande com o que eu acho que é um bom espaço do RPG. No começo do episódio, o Miguel estava falando dessa coisa do RPG ser acessível, a gente estava falando um pouco sobre isso, e eu acho que o espaço da OSR é muito isso, é muito essa coisa de vamos pegar aqui esse jogo simples, rápido, fácil, o mestre se torna novamente um jogador, então tem muitos elementos ali naquele texto que vão ser levantados para criar essa base que a gente vai poder discutir a OSR de uma forma menos dogmática, principalmente, acho que é muito importante. E aí, Miguel, o seu 3º, qual seria? Cara, o meu 3º é Lista para Masmorras, de Arnold Kemp. Pô, é um texto que foi muito bom de gravar. A introdução dele é ótima, é tipo, leia isso uma vez antes de criar sua masmorra, e então leia de novo quando terminar pra ter certeza que pegou tudo. É isso. E ele já começa número 1 e vai. Então, cara, é algo que a gente até comenta no episódio, né? Que dá pro cara imprimir essas páginas e pra qualquer coisa que for projetar, tá ali com aquilo na mão. É um guiazinho. Da mesma forma que o das 3 pistas ali, ele tem esse aspecto de método, né? Só que, pra mim, eu acho que o que mais me marcou dele, além do fato de eu ter conhecido o blog Goblin Punch através desse episódio, que eu gostei muito, depois a gente até trouxe em outros episódios aí conteúdos relacionados a esse blog, e recomendo muito. É um cara que vai muito pra prática, então ele traz muito, compartilha muito do que ele usa em mesa, né? Então, geralmente é tipo um texto que ele faz uma reflexão e no final tem ali, tipo, sei lá, 4 poções que ele bolou, tem alguns itens loucos que ele tava pensando a respeito. Então, esse aspecto de tipo, tá, ele reflete um pouco e aí ele, olha o que eu botei em prática, sabe? Eu gosto muito, simpatizo com isso. Mas foi um texto muito bom de trocar ideia no sentido da gente, em cada tópico, ir pirando a respeito, né? Então, eu lembro de
ter sido uma boa tarde de conversa e da gente sair empolgado do episódio, louco pra projetar uma parada, sabe? Eu adoro os episódios que tem esse processo de tipo, tá, terminei, caraca, o que é que eu vou projetar em cima disso? E são coisas que me motivam muito nesse tipo de episódio, sabe? O Arnold Camp certamente é um dos grandes nomes dos blogs da OSR. Eu acho que isso que você falou, de fato, é um destaque incrível dele. Ele mata a cobra e mostra o pau, como diriam os antigos. É isso. Ele não só fala da boca pra fora, mas ele vai lá e te mostra um negocinho que ele criou e tal, te dá um fragmentozinho do que é e tal. E sem contar que, sem tirar nem pôr, o cara é excelente, simplesmente excelente. As ideias dele são excelentes. E esse texto marcou muito as pessoas que leram ele, não à toa, porque ele de fato conseguiu condensar uma experiência de jogo que muita gente da OSR estava tentando fazer. Ele de fato conseguiu fazer uma checklist de criação de masmorras que pra mim é muito essencial, principalmente porque ele dá uma ênfase numa coisa que eu gosto muito, que é toda masmorra deve ter alguma coisa para conversar, que é um bom NPC dá aquela temperadinha extra por cima da masmorra que dá toda a graça da coisa, né? Mas sim, cara, é um cara muito bacana pra você ler e tirar dali grandes guias de como criar um bom material de RPG, de como criar uma boa sessão de RPG, né? Tem várias dessas listas e tal. Recentemente, inclusive, ele lançou uma lista para monstros. Quem sabe não vai ter no Tomos Revelados de 2025. Um bom candidato. Deixa aí nos comentários, caso você tenha interesse. Pô, eu tenho interesse, tá? Já votei aí. Mas, cara, como tu puxou um tópico aí do que tu mais gostou, vou só fazer uma menção aqui também, que pra mim o Algo para Experimentar foi um dos tópicos que eu acho que eu mais curti desse texto da gente trocando ideia. Porque até em textos recentes que a gente comentou, da NSR e de outros aspectos, assim, tipo, a estranheza e a experimentação, eu comecei a olhar pra isso com olhos mais atentos, sabe? Antes era aquele lance que tu jogava e não entendia o porquê tu gostava, e acho que depois que a gente conversou e isso se tornou palpável na minha cabeça, começo a olhar pra isso como uma questão de design mesmo, e é um dos aspectos que eu mais gosto do design de RPG hoje em dia, esse aspecto experimental e sensorial, sabe? De coisas estranhas e malucas que tu pode usar de diferentes formas, né? Tu cria, mas tu não sabe como é que a galera vai usar em mesa, porque aquilo lá pode ter diferentes propósitos, né? Sim, eu acho que ele condensa muito bem essa experiência de um jogo aberto da OSR. Muitas das coisas que ele está escrevendo é justamente para você sair desse vício do D&D como eu ataco, passo a minha vez, eu ataco, passo a minha vez, né? E transformar ele numa coisa mais de uma exploração, de uma proposta criativa, de tirar um pouco o jogador do seu lugar comum, de pensar fora da caixa. Então, muitos dos elementos que estão ali, inclusive através dos exemplos que ele vai dando no texto, né? Ele vai abrindo muito a sua mente. Os exemplos são muito bons. Eu lembro que a gente ia lendo os exemplos e claramente estava eu e Miguel anotando, tipo assim, isso aqui eu vou usar na minha próxima mesa, pô, isso aqui me dá uma ideia para eu criar um negócio. Então, um texto incrível, que você vai sair dali querendo jogar no mínimo e quem sabe também querendo criar alguma coisa. Então, pô, textaço. Certamente merece estar no top 3 de vocês. Mas o top 2 dos ouvintes, vejam só, é nada mais, nada menos do que Lista para Masmorras, do Arnold Camp. Olha só! Vocês, aparentemente, ouvintes, também reconhecem esse texto como um dos melhores textos. Cara, perfeito, perfeito. E é legal, cara, parar pra pensar que a gente, no acervo de tomos de 2024 aí, tem uns kitzinhos de métodos e materiais práticos muito maneiros, né? Que tu vai combando em questão de lore, em questão de design de dungeon, em questão de experiência de jogo, tipo, experiência de mesa de narrativa emergente. Então, juntando aí alguns textos, dá pra montar qualquer material mesmo, sair do zero, assim, a pessoa que tá querendo criar, pô, tô querendo criar um material de RPG, tô muito empolgado, o que eu preciso fundamentar? Cara, abraça esse texto, abraça os textos do Justin e tem N outros ali, Tornando Espadas mais algo mágico, enfim, tem vários episódios no acervo que são práticos nesse aspecto de tipo, cara, bota a mão na massa, tem um monte de exemplo aqui maneiro e segue essa linhazinha aqui que dá boa. Ao mesmo tempo que o Thomas também juntou um acervo à parte de episódios contextuais, reflexivos, que pra quem não conhece o hobby, consegue mergulhar e entender vários aspectos aí dos bastidores, né? Então, pô, é bem massa ver esses combinhos de tomos que foram sendo criados ao longo desse ano, né? Aproveitando que você mencionou textos sobre lore, eu vou falar do meu top 2, que é um episódio recente chamado Lore Bom, Lore Ruim, do Ben L. Esse é um texto que a gente botou recentemente no ar, mas que já conquistou meu coração, assim, de uma forma absoluta.
porque eu concordo no gênero, número e grau do que está sendo dito nesse texto. Eu fiquei muito feliz em ver alguém articulando isso de uma forma tão interessante. A gente falou nesse texto dessa posição do Ben L sobre o que a gente chamou lá, eu e Miguel, a gente transformou como um lore enciclopédico e lore usável. Ele fala nesse texto que um bom lore é aquele que tem uso em jogo, que vai ajudar você na preparação, que vai tornar um objeto de jogo para os jogadores, que vai dar um gancho a eles de alguma aventura, que vai levar eles a fazerem alguma coisa. É aquela coisa, eu acho que ressoa um pouco aquela ideia nesse texto de que conhecimento é poder. Um lore bom é poder para os seus jogadores. E para mim isso aquece muito meu coração e faz com que a gente reflita sobre também bons materiais de RPG. Como vocês vão poder ouvir eu lá falando, enchendo o saco de vocês sobre isso, mais uma vez. Lore ruim é aquele que faz você ficar lendo 300 páginas sem nem um pouquinho de game design no meio. Cara, tá aí um bom episódio, realmente. Quando tu foi trazer o texto, tu já trouxe, cara, tu vai curtir muito esse EP. De fato, até no próprio Discord da Moira Games, o papo rendeu lá, né, da galera trocando ideia sobre esse episódio. Fiz uma pergunta ali pro pessoal antes da gente conversar aqui, qual que mais tinha marcado, e esse foi citado entre a galera. Por mais que ele seja recente aí, tenho certeza que ano que vem ele vai estar entre os favoritos da galera, porque é algo que a gente vai estar citando frequentemente, cara. É impossível, a partir desse texto, não citar esses termos que a gente acabou renomeando ali pra deixar um pouquinho mais fácil, mas esse aspecto de lore bom, lore ruim, ajuda a dar uma fundamentada na tua ideia na hora que tu vai pensar nesses aspectos de game design, né? Na hora de montar um material e até em experiência de jogo mesmo, né? Do que será que aquilo tá sendo útil pros jogadores? Será que é só mais uma enxurrada de informação pra fundamentar um world building que não tá impulsionando a mesa, né? Então, pô, tem muitos aspectos legais naquele papo. Rendeu também bastante tempo de conversa. E, pô, um bom top 2 aí, um bom top 2. E o seu top 2, cara? Cara, o meu top 2, ele é o episódio mais longo do Thomas. Então, talvez já dê pra saber aí, que é o 6 culturas de jogo. É o episódio que eu mais fiquei nervoso de gravar. Então, assim, teve vários episódios desses que eu ficava na pressão, falando, caraca, cara, porra, vou saber falar sobre essa parada? Pô, custei entender o texto, como é que eu vou trocar ideia sobre isso? E aí, esse foi um desses textos. Mas que, cara, no fim eu fui total cabeça de tipo, pô, deixa eu aprender aqui, tá ligado? Deixa eu ver qual é que é, não sei de nada disso. Vamos mergulhar e aprender enquanto tô conversando, enquanto eu tô lendo. E ele foi importante em vários sentidos, né? Tanto nesse processo de, tipo assim, fundamentar na minha cabeça algumas divisórias, sabe? Algumas lacunas. Até no episódio eu comento isso, que pra mim eu misturava alguns termos ali. E a partir daquele episódio comecei a entender um pouco mais. E até hoje, quando a gente conversa, surge algum tipo de material, é impossível não entender, tá, esse daqui tá mais inclinado pra esse estilo de cultura de jogo, sabe? E aí, o aspecto da gente ter convidados, né? O primeiro Tomos que a gente trouxe aí, insights de galera externa. Pô, o pessoal muito maneiro colaborou. E é massa que a gente tava trocando o nosso ponto de vista e os áudios ali que a gente trouxe dos nossos convidados traziam outros pontos de vista. E aí impulsionava mais a conversa pra frente ainda. Então, pô, foi um puto episódio, assim, de tamanho e de informação ali que eu gostei bastante, cara. Sim, cara, e pô, vou te falar, que sacrifício foi pra editar esse episódio. Meus amigos, foi uma saga. Mas, pô, valeu a pena, ficou bem bacana, eu acho. A empresa Monster, né, do energético, ficou mais rica só do tanto que o Felipe rendeu de grana ali pra ele naquele período. Cara, o Miguel tá explanando meu segredo, cara. Minha poção mágica da energia. Mas, cara, sobre esse texto, eu acho que ele movimentou bastante as pessoas que vieram falar comigo depois, os convidados que conversaram comigo também. E eu acho que ele é um episódio muito esclarecedor de várias maneiras, mas eu destacaria um aspecto que talvez para alguns de vocês tenham ficado um pouco mais no subtexto do episódio, mas que eu faço questão de deixar mais explícito aqui. Que é o seguinte, eu não concordo muito com a formatação das culturas de jogo que o Retired Adventurer faz naquele blog. Principalmente a maneira lá como ele descreve certas culturas de jogo, o que ele chama de cultura moderna, o OC, o Neotrad. Vocês viram lá, né, a gente falando sobre a caracterização que ele faz do LARP. O autor do 6 Culturas de Jogo é alguém da OSR, ele explica perfeitamente a OSR, ele faz também uma elaboração ali de que a OSR é uma reinvenção do passado, mais do que um revival do passado, algo que sempre tem que ser trazido à tona quando a gente está falando da OSR, pra gente não incorrer em problemas e em dogmatizações malucas do RPG. Mas
Fora da OSR, eu acho que ele dá uma patinada, assim. Foi um texto que eu até menciono lá, que ele foi muito criticado no Reddit, quando eles foram postados. Eu lembro até hoje que o post de divulgação dele no Reddit tinha 0 likes. Ou seja, tinha muitos likes, mas tinha muitos dislikes também, o que tornou o saldo total dele de 0. E muita gente criticou principalmente essa coisa do LARP e tal. Mas assim, como eu disse no episódio, reitero aqui, ele parte de um lugar muito interessante, que é mostrar o RPG como um espaço diverso, mostrar que o RPG ele pode ser muitas coisas. Inclusive, uma discussão que a gente nem fez muito lá, mas que eu já mencionei em alguns episódios, tem essa ideia, por exemplo, na OSR, de que a OSR não é tanto um jogo de role-playing game, mas seria um adventure game. Pessoas aí, por exemplo, como o Ben Milton, do Nave, segunda edição, do canal Question Beast, é uma das pessoas que recentemente lançou um vídeo no YouTube falando que, para ele, o role-playing não é tão importante. Ele até faz o uso desse termo que eu acabei de usar, o adventure game, né, jogos de aventura, que também tem seus outros problemas, não vou entrar muito nisso aqui, mas o ponto é, eu acho que é interessante ver o RPG como um espaço muito maior do que aquilo que a gente, dentro da nossa bolha, acha que ele é, seja qual for a nossa bolha. Porque isso acontece muito, né? Jogadores de RPGs, entre aspas, narrativistas, veem um RPG de uma certa forma. Eles tiram diversão do jogo de uma certa forma, muito diferente de jogos que são da OSR. Às vezes tem, inclusive, pontos de contato que eles não estão conseguindo ver porque eles estão dentro dessas bolhas. Então, esse texto ajuda a desmistificar um pouco essa visão meio totalizante do que significa jogar RPG. E tirar a gente desse lugar comum de, jogar RPG é isso daqui que eu tô vendo nessa live. RPG é isso aqui que esse meu amigo, meu vizinho falou que é jogar RPG. Não, RPG é muito mais do que isso. Dá pra incluir muitas outras coisas. Muitas outras coisas vão surgir que vão contradizer o que a gente tá jogando agora. E, como a gente sempre diz, nosso mote aqui do Tomos Revelados não tem jeito certo. O importante é a gente se divertir desde que a gente não esteja sacaneando o nosso amiguinho. Vai lá, vai fundo, brinca à vontade. É isso aí, RPG é sem limite. É, cara, não, perfeito. E até é engraçado que eu tenho colocado ele top 2, cara, porque quando a gente foi pra gravar, foi um episódio que eu torci um pouco o nariz no sentido de, tipo, tentar botar em caixinha, né? Até comento isso no nosso papo. De, tipo, a intenção dele foi ousada, ele comprou uma briga ali e o cara teve coragem de tentar encaixotar algumas coisas ali, e aí acabou agradando uns, desagradando outros, e faz parte. Mas eu gostei muito disso, cara, essa abertura que a gente teve a partir desse papo, de tocar em alguns assuntos de acessibilidade, de pluralidade, né, de tipo, cara, tem um monte de estilo de jogo diferente. Porque, querendo ou não, em algumas comunidades BR aqui, quando eu me inseri, tinha esse aspecto do jeito certo, tinha esse aspecto de a quinta edição é horrível, os jogos modernos são péssimos, e do jeito certo é esse. Então essa polarização que ainda tem, com certeza, nos grupos, mas que cada vez mais eu vejo o cenário se movimentando para um sentido muito mais diverso, e cada vez vai ser mais difícil de botar em caixinha, que é algo que eu fico feliz, né? Quanto menos rótulos, assim, a gente for tentar encaixar pra dizer que tem um jeito certo de jogar tal coisa, melhor. Então, eu gostei muito do episódio nesse sentido dele dar essa abertura pra gente conversar sobre vários pontos de vista nossos, que eu ainda concordo com a minha visão lá que eu comentei na época, e com o caminho que a gente trilhou, nesse sentido de, cara, tem RPG pra todo mundo, tem jogo de tudo quanto é jeito, e não se prende tanto num jeito certo de jogar, vai tentar te encontrar naquilo que tu mais curte, porque tem muito jogo bom aí pra ser jogado, né? Eu acho que eu resumiria esse texto assim, né? De que a importância dele não é você entender qual o seu rótulo e se fechar no seu rótulo, Exato. mas ele está te dando conceitos para explicar alguma coisa, né? Não rótulos para se fechar, mas conceitos para explicar alguma coisa, para você entender melhor alguma coisa, por mais que o conceito não seja tão compatível assim com a realidade. Ele faz um certo direcionamento da discussão que para mim é muito importante, e espero que mais pessoas peguem esse fio da meada, quem sabe algum blogger vai pegar essa ideia e transformar isso numa parada mais bacana. Mas, já puxando o seu gancho, cara, você está sendo a escada da nossa extensão podcastiana, porque o episódio mais ouvido dos Tomos Revelados 2024, disparadamente, é o episódio 6 Culturas de Jogo, do John Bell, do Retired Adventurer. Cara, é isso, cara. Seguir uma linha aí de puxar os episódios com antecedência da gente conversando sobre. Mas, pô, maneiro, cara. Eu acho que teve esse ponto também da gente acabar atingindo, furando algumas bolhas nossa mesmo, né? De atingir um público diferente, com participações aí de uma galera super maneira. Assim, deixar um abração pra todo mundo que colaborou, tirou um tempinho pra mandar um áudio pra gente, pra trocar uma ideia, porque colaborou muito com o papo e, pô, galera que, assim, que a gente admira muito,
compartilhando pontos de vista e dando abertura pra gente bater um papo, né? Então, episódio real especial em vários sentidos, né? Mesmo sendo um tema polêmico, né? Se for botar assim, talvez seja o SR deve morrer, esse daqui os dois mais polêmicos do 2024, talvez. Talvez, mas acho que com uma polêmica que levou a um lugar interessante também, os dois, né? Vejo assim, pelo menos. Exato. Bem, e inclusive mais um salve especial para o Rafael Balbi, que coitado, teve que regravar o áudio que ele mandou pra mim, porque eu fiz alguma besteira, o áudio corrompeu. E ele teve que regravar o que ele mandou. Valeu, Balbi. Pô, obrigado por ter mandado de novo, ter feito essa participação tão bacana no episódio. Galera, não, dos bastidores foram alguns meses, né, desse EP. Ele não foi episódio que foi Nossa, tipo, cara. semana pra gravar, não, foram alguns meses de ideação, coletar mensagens, entrar em contato com a galera, e depois de gravado, ainda teve o processo de edição que o Felipe comentou. Então. Sim, cara, a edição foi uma saga, foi uma odisseia. Mas bem, vamos então pro top 1. O episódio que vocês mais ouviram foi o episódio 6, Cultura de Jogo, do John Bell. Vamos relembrar aqui então rapidamente o top 5 dos ouvintes. Em quinto lugar, a OSR Deve Morrer, edição básica, o texto da Márcia B. Em quarto lugar, terceiro lugar, empatados, com o mesmo número de ouvidas, Não Prepare Enredos e Regra das 3 Pistas, do Justin Alexander. Em segundo lugar, Lista para Masmorras, do Arnold Kemp. E em primeiro lugar, então, 6 Culturas de Jogo, do John Bell. E agora, Miguel, o seu top 1, qual foi o seu episódio preferido de Tomos Revelados de 2024? Cara, aí ficou fácil, porque eu já dei um spoilerzinho ali antes, né, cara, de que seria difícil algum deles desbancar. Pra mim é o Regra de 3 Pistas, esse é o top 1. E, cara, a gente tá falando de um texto de 2008, né, cara? Se a gente traçar um paralelo aí, logo ele faz 20 anos de papo, cara. A gente vai entrar em 2025, falta 3 aninhos pro bagulho fazer 20 anos. Eu comecei a jogar 2, tá ligado? O bagulho já tem 16 anos. Cara, um baita texto, a gente já falou bastante sobre, e eu já citei um monte de episódios aí, o quanto eu gosto, então não tinha como ser diferente, esse daqui tem que ser o meu top 1. Sim, eu não tinha dúvida de que esse seria. E merecido, cara. Bem, então pra fechar, vou falar aqui do meu episódio favorito de 2024, que foi o texto chamado Não Incentive Comportamentos Éticos, do Zedek Seal Writing Hour. Esse autor super influente e que pra mim é o bastião dos escritos sobre RPG nos blogs da blogosfera do RPG, que é o Zedek Seal, esse autor do Sudeste Asiático, da Malásia, que criou várias aventuras super bacanas baseadas no folclore da sua própria região. Uma grande inspiração, inclusive, para criadores brasileiros que estão querendo fazer alguma coisa fora do eixo de fantasia genérica, entre aspas, fantasia medieval folclórica da Europa medieval, né? É aí uma grande inspiração de como criar bons materiais nesse sentido. Mas, cara, principalmente aqui pra mim fica que o Zedek Seal é um cara, como eu tava mencionando, inclusive pro Miguel antes de começar essa gravação, é o cara que tá sempre um passo na frente. Vocês podem notar, em vários desses textos que a gente trouxe pro Tomos Revelados, a gente tá falando ali do lore bom, lore ruim, chega o autor do texto, ele fala, bem, olha só, eu gosto muito do que o Zedek Seal falou, ele falou um negócio muito interessante, é incrível, olha só como ele já tá lá na nossa frente, porém, vamos voltar um pouquinho aqui para a Terra dos Mortais. A gente ainda não setou ainda a base. Vamos falar aqui de um negócio um pouco mais simples. Então o Zedek Seal, pra mim, é esse cara que tá um pouco na vanguarda do RPG. Ele tá fazendo coisas muito avançadas, já pensando o jogo de uma maneira muito interessante. E nesse texto ele mostra muito bem isso, quando ele fala como a gente retrata o que é a bondade ou o bem dentro do jogo. A gente falou muito nesse episódio da ideia das tendências do D&D, né? Do caótico bom, lawful evil e essas coisas. E como que, às vezes, a gente espera que as mecânicas do jogo influenciem os jogadores para que eles façam boas ações. E como que isso, na verdade, restringe um pouco a ideia de liberdade. Tem toda uma discussão ali que, inclusive, para mim, me parece uma discussão muito filosófica. Não à toa, lá no episódio, eu trouxe alguns filósofos para discussão, né? Novamente, eu acho que a grande graça do texto, a grande graça dos textos do Zedek Seal é que ele está propondo uma discussão que é muito crítica, no sentido bom da palavra crítica, de abrir o leque, abrir a discussão e falar, olha, isso aqui é um negócio que não tem muita solução. É aquele cara que vai tocar na ferida e falar, e agora, como você se sente quando eu falo isso? Quando eu te proponho essa outra coisa? Já parou para pensar assim? O que você acha? O que sai daqui? Então, vou me dar o direito, inclusive, de usar um outro termo filosófico aqui. Me parece uma coisa meio dialética. Do tipo, tem uma tese sendo apresentada, que é essa ideia comum que a gente tem no RPG de como funciona,
E o Zedexil, ele traz uma espécie de antítese. Ele tá fazendo um contraponto, tá tentando chamar atenção para um outro tipo de jogo, tentando levar o RPG para um outro espaço. Então, um cara muito bacana para mim, enquanto autor, enquanto criador. Tô sempre tentando acompanhar as coisas que ele escreve, as coisas que ele lança. E é uma pessoa muito gente boa também, já conversei com ele rapidamente na internet. Então, esse texto específico, Não Incentive Comportamentos Éticos, para mim é um bom texto para você ler e pensar no RPG de uma forma um pouco diferente e pensar também no que significa, no geral, a agência do jogador dentro do jogo, né? Dentro e fora do jogo um pouco. E tudo isso você vai encontrar nesse texto, que pra mim é o meu preferido. Não acho que ele não é um texto que a sua qualidade mora onde tá ali o texto do Arnold Kemp, que ele vai te dar uma coisa muito prática. Ele tá no lado oposto, num lugar bem especulativo do RPG, né? Querendo pensar ele de formas diferentes, levando a gente a pensar de formas que a gente, às vezes, nunca sentou pra pensar, né? Então, pra mim, não poderia ter sido outro o meu preferido, senão o texto Não Incentive Comportamentos Éticos, do Zedexil. Cara, pô, ótimo top 1, ótimo top 1. Assim, o meu top 1 e top 2 eu botei muito por uma questão, tipo, de afeto ali, de como é que foi a situação, de gravar, né, a Regra Speed ser o primeiro, o Seis Culturas ser o mais complexo e com participações e tal, então eu considerei isso muito na hora de escolher esses dois que me marcaram, mas o top 3 eu falei que foi extremamente difícil, então Lista para Masmorras ali eu cravei como principal, mas quando a gente foi se preparar aqui pra gravação, eu tinha falado pro Felipe que esse era um dos que tava ali como empate técnico pra mim no terceiro lugar. Porque, cara, ele definitivamente me pegou de surpresa. Foi um dia tipo assim, o Felipe, pô, tá aí o próximo texto, cara, o que você acha? Ele mandou pra mim no WhatsApp, eu tava na rua, se eu não me engano, com a minha esposa. Eu abri, e aí eu li Não Incentive Comportamentos Éticos, tá? Deixa eu ver qual que é essa moral. Aí começa com ser bom em troca de uma recompensa não é ser bom, é só uma jogada otimizada. Eu falei, caraca, pô, proposta irada. Já me pegou, tipo, nessa frase. E aí, gostei bastante da leitura. Pô, o cara escreve bem, né? Esse também é um ponto muito legal. Sim. É bom quando o texto parece que é uma conversa, sabe? Isso foi legal também ao longo do 2024 aí, que a gente leu muitos textos diferentes, de pontos de vista diferentes, em períodos diferentes. Agora a gente falou, a gente leu um texto de 2008 e o do Zedexil de 2024, sabe? Então, tipo, super recente. Então a gente lidou com vários estilos de escrita. E a dele, com certeza, é uma das melhores. Me marcou muito pelo tema, pela surpresa, tá ligado? De ser um texto que eu não esperava nada e mergulhei, me botou pra refletir um monte de aspecto legal. Talvez seja o texto que a gente mais teve citações legais também, que ele cravou umas frases ali muito boas, né? De tipo, você não pode cozinhar um prato tão bom que força as pessoas terem bons modos à mesa, sabe? Então, cara, ele trouxe várias analogias legais e esses pontos de reflexão que o Felipe falou, né? Não é só sobre um aspecto técnico, igual a gente trouxe em vários textos ali, né? De regra 3 lista para masmorras. Então, textos que tentam te trazer um método ali específico. Esse daqui é tipo, cara, olha pro jeito que tu tá jogando, olha, né, como é que tu tá se sentindo, como é que os jogadores estão se sentindo, como é que é esse jeito de jogar. E aí ele toca em vários pontinhos, assim, de um jeito breve, objetivo, mas também com profundidade pra caramba, né? Isso é o louco desse texto. Eu gosto bastante também, cara. Bastante. Primeira menção honrosa, então, do Miguel seria o texto do Zedexil. Com certeza, mano. Com certeza. Cara. É muita coisa. Tem vários textos que a gente tem um apreço, assim, especial. Difícil enumerá-los, principalmente porque muitos deles têm tópicos que a gente gosta muito, né? Mas a gente acaba tendo que escolher, enfim. Mas eu circularia aqui alguns outros textos que eu recomendaria muito que vocês ouvissem. E eu penso assim, né? Nessa recomendação agora, nesse momento, que eu acho que o mundo do RPG seria um lugar melhor se vocês dessem uma olhadinha nesses textos. E eu escolhi eles especialmente por isso nas minhas menções honrosas. O primeiro deles é 11 maneiras de ser um jogador de RPG melhor. O texto do Grant Howitt. É um desses textos um pouco mais antigos. Eu gosto muito desse texto porque ele coloca o texto de RPG voltado por um lado que normalmente é um pouco negligenciado, que é o papel do jogador na mesa. Às vezes o mestre está muito sobrecarregado, lendo muitos textos, pensando em como preparar o jogo, como entreter os seus jogadores, e o jogador ele acha que ele vai sentar e que ele vai ser entretido, e que não é exatamente assim, né? Tem bons jogadores de RPG no sentido de como fazer a experiência do jogo ser mais legal para todo mundo. Eu acho que esse texto
é legal pra ver isso e ele dá boas dicas de como fazer isso. Cara, outro bom tópico também. Ele, coincidentemente, foi outra listinha na sequência, né? A gente fez o lista pra masmorras, e logo na sequência entrou ele também com outra lista de 11 maneiras de ser um jogador melhor. A gente bateu bastante papo sobre nossa sensação em mesa, né? Talvez foi um dos textos que a gente botou mais no nosso ponto de vista ali no sentido prático mesmo. Também gostei bastante de todo esse contexto. Me ajudou muito eu a entender esse papel, sabe? Porque também, querendo ou não, eu acabo jogando muito mais do que mestrando. E perceber o quanto essa atitude que a gente toma em mesa, óbvio que ele na Moira a gente tem esse aspecto de todo mundo ser compartilhado uma mesma cultura de jogo, né? Então a gente dá sorte de. Cara, talvez teve um episódio só de alguém que destoou, e olha lá. Então é um ambiente que a gente reuniu pessoas muito legais ali. E o que que faz isso ser um ambiente legal, né? Eu acho que o texto é bem sobre isso, tipo, de te botar pra olhar pra ti e entender, tipo, tá, beleza, tem certas coisas aqui que é legal ter em mente na hora que eu tô jogando na mesa. E também de, tipo, te botar pra perceber o que tu gosta, sabe? Tipo assim, de botar pra refletir de por que esse ambiente que tu tá é tão legal, porque essa galera tá produzindo algo tão maneiro em conjunto, né? Então, um bom texto também, cara, boa menção honrosa. Eu gosto também da ideia dele de que jogadores são narradores também, que é uma coisa que às vezes a gente se perde nessa ideia de que o mestre é um contador de histórias, então que só ele vai contar a história, só ele vai guiar a história. Então esse texto também ajuda a desconstruir um pouco a ideia do jogador como um participante passivo na experiência do RPG e torna ele um pouco ativo. Como colocar o seu personagem nessa história como sendo uma engrenagem que vai mover o jogo e não só vai ficar esperando que o mestre jogue de um lugar para o outro, né? Achei isso bem bacana do texto. E até tem um aspecto do texto, daí traçando esse paralelo, que é justamente do jogador também não achar que o personagem dele é o ponto central da história, né? Sim. Então esse ponto do personagem mover pra frente o jogo, né? Ele estimular a mesa e não travar, né? Meu personagem não faria isso. O seu personagem é aquilo que ele faz, né? Aquilo que tá em mesa. Então também aquele aspecto de criar um monte de página de background, né? E achar que aquilo lá fundamentou todo o teu... Não, é aquilo que tu consegue colocar em mesa e que gerou conexão com outros jogadores, impulsionou o jogo pra frente. É que vai formar o teu personagem ali enquanto a gente joga, né? Então tem esse paralelo maneiro entre jogador e mestre nos dois sentidos, né? Uhum. E aí, Miguel, gostaria de deixar uma última menção honrosa? Cara, sim, cara. E texto especial também, cara. Um texto bem especial, talvez muito mais pra ti. Porque minha menção honrosa vai no RPG São Sobre Falhar, cara. Um texto original de Felipe Tuller. Olha só, me sinto até honrado nesse momento. Não, caraca, foi real muito massa, cara. É o texto autoral que a gente tem nesse ano. Pô, eu acho a premissa de todo o texto que você comentou comigo, a gente conversava bastante sobre no WhatsApp. E aí, quando eu li o texto, pô, casou muito com o meu jeito de ver também o jogo. E eu gosto muito de toda essa premissa, né? Do tipo, não é sobre vencer, né? O paralelo que você traçou com videogames, né, também. E a moral desse processo de tu aceitar a falha pra criar a história em cima dela, né? De quanto o jogo caminha à medida que as coisas vão acontecendo. E não porque tem um jeito de vencer aquela parada. Não, a moral é as situações que são geradas na mesa vão impulsionando e construindo uma narrativa, né? Então, eu acho esse texto muito maneiro, não é puxar o saco do Felipe, não é nada do tipo, mas a gente fala muito sobre reflexões da gringa, traz texto de fora, mas tem galera BR produzindo conteúdo muito maneiro e o Felipe é um ótimo exemplo disso aí com esse texto, cara, porque é uma reflexão que vale a pena a gente trocar mais ideia e sair desse viés de que tem um jeito de vencer, que é uma competição ali, ou que a gente tem que ir com aquele sangue no olho e, na real, a gente tem que aceitar mais falhas e criar situações mais divertidas, né? Pô, que isso, cara, fico até encabulado. Mas sim, cara, pô, o que o Miguel falou é muito bacana no sentido de criem aí textos, escrevam coisas, criem vídeos no YouTube, já que de repente texto não é muito a mídia preferida do pessoal hoje em dia, mas pô, eu acho muito legal ver pessoas criando no Brasil, sejam jogos, sejam vídeos no YouTube, e o quanto que é legal ver esse pessoal compartilhando, porque eu acho que a comunicação digital abre muitas portas pra gente chegar em novos lugares e alcançar novas pessoas. Então, todos esses trabalhos, as pessoas que estão lançando coisas online é muito bacana pra fortalecer os nossos laços, nossa cultura de jogo, que é o RPG, né? Pô, me sinto bem honrado de ser escolhido com uma menção honrosa do Miguel. E aí fica também uma curiosidade, porque vocês que ouviram o episódio me ouviram falando que eu escrevi esse texto que eu mandei pro Mazine lá de fora, né? A NOC. Até hoje não saiu, tá? Mandei pro autor do texto Tornando de Espadas mais um Algo Mágico.
o Josh McCraw, que é o editor da revista, e eles estão super enrolados lá. Até hoje eu não vi meu textinho publicado na NOC. Quem sabe 2025, vai ficar pro ano que vem. É isso, cara. A gente volta a bater um papo aqui sobre, porque vale a pena. Bem, pessoal, então é com muito prazer e muito orgulho que vamos fechando então o último episódio de Tomos Revelados de 2024. Já desejo aqui para vocês boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boa virada de ano para todo mundo. Espero que vocês tenham jogado muito RPG em 2024 e que as mesas de vocês não morram pela metade em 2025, que vocês consigam terminar suas campanhas longas e que suas one-shots não se tornem three-shots, nem two-shots, e que vocês consigam se divertir bastante aí com o que restou do ano de 2024. E é isso, galera. Também desejo tudo em dobro pra vocês aí, cara. Tudo que o Felipe comentou, porque foi um ano incrível mesmo. Obrigadão, Felipe, pelo convite, cara. Pô, tá participando disso daqui é uma honra, porque eu sou fanzaço desde o início da ideia. E poder estar colaborando contigo aqui em vários aspectos do Tomos prazerzaço. Eu lembro do convite, na hora, dei aquela gelada, eu falei, cara, porra, e se eu atrapalhar? E se eu começar a ver aqueles pensamentos? Eu falei, pô, quer saber, cara, eu vou abraçar, se o cara me chamou, é isso, vamos pra cima. E aprendi muito, aprendo pra caralho contigo, né? Não tem jeito. E, pô, a comunidade que a gente tá criando ao redor do Tomos, na Moira Games, esses papos que tem rolado, a gente tá criando um ambiente super fértil aí e, pô, esse é o primeiro episódio que você tá chegando aqui ouvindo, já tá começando bem, já tem uma listinha aí de caminhos favoritos aí, tanto meu, quanto do Felipe, quanto dos ouvintes pra começar a ouvir, mas não deixa de entrar lá, de bater um papo com a gente, porque faz uma diferença grande a gente ver galera viva ali trocando ideia no texto, não é só a gente aqui conversando, né, um com o outro, mas de ter galera trocando ideias sobre design, teoria e, pô, boas festas, tudo de bom e que muitos projetos saiam aí das ideias e virem materiais pra gente jogar, porque o cenário BR tá cada vez melhor, cara. A gente já comentou isso em outros episódios, né, Felipe? E a gente vive atualmente o melhor momento do RPG, cara, porque tem material de mais e tempo de menos, né? É isso, cara. Valeu, galera. Miguel, eu que agradeço, tá? Estamos sempre aprendendo juntos. Estamos sempre caminhando aí na direção de compartilhar e agregar mais do que separar. Esse é o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês estejam com a gente também em 2025. Como sempre, grande abraço a todos. Grande abraço, Miguel. Até a próxima. Tamo junto. Tamo junto, galera. Até a próxima.